Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A ICM Stellar Group é uma das maiores agências de futebolistas do mundo e inaugurou recentemente a delegação em Portugal. Há 5 anos que trabalha o mercado português e representa 44 jogadores de 12 clubes nacionais. Vamos saber neste jogo económico o que tem o talento futebolístico português a oferecer ao futebol mundial. Para esta edição convidámos Clemente Araújo, é chefe da delegação em Portugal da ICM Stellar Sports. Muito obrigado então, Clemente, por estar connosco neste jogo económico. De facto, o talento futebolístico português é enorme, temos jogadores, treinadores, de facto um talento enorme que se espalha pelos 4 cantos do mundo, mas pergunto-lhe porquê só agora que a Stellar chega a Portugal oficialmente? Muito boa tarde, mais uma vez agradeço a oportunidade. Só agora não, nós já estamos cá há 5 anos. Há 5 anos. Mas oficialmente, digamos, não é? Oficialmente. Pelo menos de forma oficial. De forma oficial, temos agora uma casa própria, que inauguramos muito recentemente no Porto. Será a primeira base, mas a ideia é termos também em Lisboa muito brevemente um escritório. Só agora, porque só agora é que temos jogadores e fruto do crescimento sustentado que esta empresa tem, primeiro tem-se jogadores e depois abre-se escritórios. Claro. Mas estamos aqui para ficar e para crescer. E o que é que esta presença oficial que já nos falou, o que é que esta presença oficial pode acrescentar em termos daquilo que já é a vossa presença, enfim, vamos chamar assim, informal. Não é informal, naturalmente, mas não era oficial, como falámos há bocadinho. Quantos jogadores é que tem neste momento em Portugal? De quantos clubes portugueses? E se me puder falar um bocadinho dos escalões etários também seria interessante para perceber essa presença. Porquê Portugal? Primeiro, permito-lhe esclarecer que, obviamente, um país tão pequeno que produz tanto talento, era impensável um grupo como nós não estarmos presentes num dos principais mercados de futebol europeus e mundiais. E a nossa tradição futebolística fala por nós em relação a isso. Neste momento temos cerca de meio centena de jogadores, dispersados por mais de uma dezena de clubes. O nosso projeto é sempre fundamentado na formação, em pegar neles pequeninos e fazer deles homens, que é assim que a gente diz, e temos tido alguns sucessos no caminho que temos percorrido nos últimos 5 anos, e neste momento, com esta abertura do escritório, é para sedimentar mais o projeto e crescer. E estamos nesta fase, em fase de crescimento, e a vinda cá do Jonathan foi mesmo para isso, para viva voz a administração poder mostrar ao mundo do futebol que estamos aqui com um projeto credível e que quer crescer e que vai crescer com toda a naturalidade. Clemente, pergunto-lhe relativamente àquele que é o enorme desafio de agenciar um futebolista nos dias de hoje. São muitas as situações que se colocam, porque um jogador hoje em dia de facto tem uma presença nas redes sociais, tem uma exposição muito maior do que aquela que tinha há 10, 15 e há 20 anos, então nem se fala. Pergunto como é que a Stellar lida com essa realidade que é absolutamente incontornável, de um jogador que tem um perfil numa rede social, que tem aqui uma dimensão ao nível das redes que muitas vezes que tem de ser naturalmente consentânea com a imagem do profissional, mas pergunto-lhe de facto, quais são os maiores desafios de representar futebolistas? Bom, referiu aí um ponto que é essencial hoje em dia. Hoje, gerir a carreira de um futebolista não se trata só dentro do campo. Existe um mundo muito importante fora do campo e para isso nós somos diferenciados porque nós temos departamentos criados em todas as áreas, referiu as redes sociais, temos departamentos criados na área da comunicação, imagem, na área da psicologia, na área da nutrição, o próprio scouting, a própria videoanálise por aí fora. Isto porquê? Porque hoje gerir a carreira de um jogador, se vamos gerir desde o início até ao fim, temos de ter várias valências em que o jogador, conforme vai progredindo na sua carreira, essas valências possam ser introduzidas.
E se não tiver essa chamada chave na mão, obviamente que há áreas em que o jogador necessita de apoio que ficam defraudadas. Na ICM Stellar isso não acontece, porque internamente temos todas essas valências e esses departamentos criados, mesmo porque o próprio mercado hoje assim necessita, e se queremos ser diferenciados no serviço que providenciamos aos nossos clientes, temos que primar por isso, por ter coisas diferenciadas, obviamente. Clemente, pergunto-lhe qual é a idade do jogador mais novo representado pela Stellar em Portugal? Em Portugal, agenciar um jogador acho que é uma coisa que está um bocadinho desmistificada, porque tudo tem começado muito cedo. Nós somos apologistas que a idade dos 16 anos, que é verdadeiramente quando começa a carreira profissional de um jogador, que é quando a lei permite que haja um contrato laboral entre a entidade, clube e o jogador, e essa deveria ser a idade correta para se começar a trabalhar um jogador. Infelizmente o mercado português isso não acontece e somos obrigados a trabalhar um pouco mais cedo, dos 14, 15, a haver ali alguma linkagem, até porque temos um campeonato nacional de sub-15 que se disputa a nível nacional e começa tudo muito mais cedo do que outros países. Mas é o mercado que temos, mas a média de idades que começamos a trabalhar é essa, até neste momento temos jogadores nas primeiras equipas de alguns clubes a nível nacional, portanto, mas a média de idades neste momento sendo-se a volta dos 19 anos, a média dos jogadores que nós temos, portanto, nos principais clubes, em alguns clubes chamados portanto, com não tanta intervenção no mercado como outros, porque acreditamos também que existem oportunidades nesses clubes para este tipo de jogadores crescerem e poderem ser profissionais de futebol. Nem todo jogador pode ser jogador de Liga dos Campeões. Claro. Há jogadores para a Liga Europa, para equipas chamadas de top 6, top 10. Para nós é muito importante isso. Nuno, introduz-se também nesta conversa que estamos a ter com o Clemente Araújo, que é chefe da delegação em Portugal da ICM Stellar Sports. É de facto uma agência enorme de renome, com alguns dos melhores futebolistas europeus e mundiais na sua carteira, e de facto para um jogador português ser representado pela Stellar é de facto já, enfim, não diria que meio caminho, mas pelo menos um bom começo para augurar aqui uma boa carreira, não é, Nuno? Em primeiro lugar, os meus cumprimentos ao nosso convidado, ao Clemente. Houve uma coisa que disse que me chamou muita atenção, que é a questão de desmistificar a questão do scouting, e nós não nos podemos esquecer que alguns destes jogadores, na idade que têm, aos 14 e aos 15 anos, não têm capacidade de decisão própria, portanto a decisão é dos pais. E portanto a questão da credibilidade da entidade a quem estão associados os jovens, as jovens promessas, é uma questão muito importante para quem está a tomar essas primeiras decisões. E portanto, em vez de ter um familiar, às vezes uma pessoa interessada que conhece alguém num clube, que por sua vez conhece um primo que trabalha no recrutamento do clube, ter uma entidade certificada, com uma cadeia de comando bem estabelecida e com contactos que possam ser verificáveis, é uma grande vantagem para quem, e um grande grau de confiança para quem está a introduzir um jovem, digamos assim, também uma jovem promessa, aquilo que se espera que venha a ser um negócio. Portanto, esse é o ponto do negócio. A parte da confiança é extremamente importante. E se existe uma entidade que tem esta craveira a recrutar, é óbvio que as pessoas que estão a tomar essas decisões, que geralmente são os pais ou os familiares mais próximos, os encarregados de educação, têm uma confiança adicional em confiar. Portanto, eu diria que sim, que é um bom pronúncio para um jogador que venha a ser captado por uma empresa assim. Sim, permita que eu esclareça nisso. Nos 28 anos de existência desta empresa, quase, temos uma taxa de mais de 90% de jogadores que iniciaram carreiras com nós e terminaram carreiras. Vocês podem ver Joe Hart, Peter Crouch, principalmente foi onde nós nascemos, em Inglaterra. São atletas, o próprio Gareth Bale, tiveram um único agente, sinónimo do trabalho que é feito nas várias etapas destes atletas, e é onde nós gostamos de trabalhar com eles pequenos, junto das famílias, dar o apoio necessário
e fazer decisões certas e acertadas nos vários momentos das suas carreiras, que permitam eles um dia serem profissionais a tempo inteiro do futebol, sabendo que uns vão para aqui, outros vão para ali. É a natureza do negócio, nem todos podem. Existe um Cristiano Ronaldo no mundo, existe um Messi no mundo e nem todos vão poder atingir esses patamares, mas como temos ligas cada vez mais, o futebol sendo na sua expoência o maior desporto a nível mundial, existe sempre oportunidades de negócio, e nós tendo esta presença mundial, obviamente para os nossos clientes é sempre uma mais-valia. E às vezes nós sabemos como pode ser disruptivo mudar de agente, às vezes pode ser um elemento muito estabilizador na carreira. Bem, outras vezes também pode ser uma rampa de lançamento, mas são menos os casos. Sim. Isto é como tudo, acho que a gestão de uma carreira, quer seja desportiva, quer seja de outras áreas, prima-se por ter uma linha, uma conduta, um seguimento, e quando às vezes essa linha, há uma quebra nessa linha, a margem de erro é muito grande. Eu estou convencido pessoalmente, mas isso é uma opinião pessoal, que a maior parte do talento que muitas das vezes se perde neste país é fruto da má gestão que é feita, quer por parte do atleta, por quem nos acompanha, porque nós tínhamos capacidade de gerar mais talento ainda do que temos feito, porque nós somos um país em que temos no sangue o futebol, pois é uma questão de gestão, e precisamos também de clubes com mais oportunidades. Felizmente para nós, o futebol português está a crescer, há clubes que estão a dotar de outro tipo de infraestruturas, que têm outra linha de visão em relação aos jogadores jovens, o que permite haver mais oportunidades de mercado para estes jovens talentos que têm a ambição de serem profissionais. Essa é uma excelente questão que introduz, Clemente, que tem a ver com a ideia um bocadinho, se calhar, feita, dirá o Clemente, que conhece muito melhor o mercado do que aquilo que eu conheço, mas há uma ideia um bocadinho feita de que o talento que pode ser potenciado em termos daquilo que são as grandes agências está todo retido pelos grandes clubes do futebol nacional. Mas, de facto, existe já um pouco essa ideia de que os outros clubes, os pequenos e médios, provavelmente, já começam a trabalhar melhor a formação, já têm, de facto, a capacidade, provavelmente, de reter essa formação, esses jogadores da formação durante um pouco mais tempo, naturalmente, não os ter como séniores, mas se calhar retê-los pelo menos até uma idade um bocadinho mais avançada, isto falando sempre daquilo que é o futebol de formação, já encontram grandes talentos inteiramente formados em clubes fora do radar dos grandes? Sem dúvida. Você, por isso, basta analisar as convocatórias das seleções, em que já não vê só a presença de 3 ou 4 clubes, já vê a presença de 5, 6, 7 clubes nas suas convocatórias. Isso, no fundo, é o sinónimo de que há trabalho a ser bem feito por esses clubes. E nós acreditamos que nem todos os jogadores podem ser do top 3, é impossível, porque chegando à idade profissional não há espaço nem lugar para eles todos, e muitas das vezes a decisão é ficar, nem mexer neles, no bom sentido, naquilo que é o projeto desportivo até à equipa principal, porque se eles chegarem à equipa principal do clube onde estão, certamente vão ter uma carreira profissional à frente deles, muito mais fácil até que muitas das vezes está num contexto de um clube chamado Grande Nacional, em que o grau de dificuldade dessa passagem é muito maior porque a pressão é outra, o número de jogadores que existe na academia é outro, portanto, as oportunidades são muito menores, portanto, cada caso é um caso, mas nós privilegiamos, sobretudo, o projeto desportivo que é feito para cada um pelo clube onde eles estão inseridos, em que o objetivo deles deve ser sempre chegar às primeiras equipas dos clubes onde eles estão inseridos. A partir daí, há um sem número de oportunidades que se abre e há um mercado que se abre para eles completamente. Nós conhecemos algumas histórias de alguns grandes futebolistas que foram descobertos por acaso. Imagino que não seja muito fácil muitas vezes encontrar talentos, mas explique-nos um bocadinho também para os nossos telespectadores perceberem lá em casa como é que é o processo de detecção de um talento. Vocês recebem uma dica de alguém que costuma acompanhar os jogos dos mais novos, depois vão confirmar. Explique-nos um bocadinho como é que é todo esse processo de um jovem que está a evoluir num clube, seja qual for a dimensão desse clube,
portanto, fazer a viagem dessa primeira detecção até integrar, digamos assim, o plantel da Stellar? Ninguém vai inventar a roda. Passa por um processo de ter gente profissional na área do scouting, em que todos os fins de semana estamos na rua a visualizar dezenas de jogos. Bater os jogos de formação, não é? Jogos de formação, jogos competitivos. Como você falou e falámos um pouco, o futebol está concentrado, infelizmente, em meia dúzia, 7, 8 clubes a nível nacional, mas muito do trabalho é feito de terreno. Depois do trabalho feito de terreno, é feito um back-office em termos de perceber o jogador, o contexto familiar, o contexto de clube, qual é a projeção, e dando grande parte desses elementos adquiridos, aí depois faz-se decisões em função. Obviamente que nós queríamos acertar neles todos, não é fácil, até porque estamos a falar de jogadores em formação, que depois Exato. pode acontecer, há muita coisa que a gente não controla, mas sobretudo há requisitos que para nós são muito importantes, o contexto familiar, a parte do clube onde ele está inserido, como é óbvio, obviamente, a questão técnica, tática, a progressão do jogador, da posição onde joga, há muito aspecto a ter em consideração, mas já, digamos, temos um checklist mínimo para essas coisas que é feito por vários departamentos, que depois nos leva a fazer a decisão de avançar ou não para a representação desse atleta. Temos tido algum sucesso nas gerações. O Tiago Gouveia, geração 2001, foi o primeiro atleta que nós vacinámos em Portugal, já joga na equipa principal do Benfica. O Vasco Sousa, que está no Futebol Clube do Porto, 2003, já fez os vários processos. Não são muitos, lá está, nós temos um critério em que também é esse, não pode haver 200 jogadores por geração. Nós, quando falamos de 50 jogadores, falamos desde o profissional à formação. Exato. E falamos sempre por gerações. No fundo, trabalhamos um pouco mais seleções de trabalho, de nascimento, em função do clube, a posição. Não temos jogadores na mesma posição, no mesmo clube. Tem aqui critérios que têm de ser preenchidos, porque estamos a perspectivar uma carreira futura. Eu não posso ter 2 clientes na mesma posição dentro do mesmo clube. Em clubes distintos, obviamente, aí os processos são distintos, as coisas são diferentes. Há critérios, mas coisas definidas internamente e uma filosofia de empresa muito bem estratégica. Sempre numa vertente de mercado externo, que é muito importante, porque, com todo o devido respeito por Portugal, há um mercado interno, mas para nós é muito residual. Nós temos sempre a visão do mercado externo, onde nós estamos posicionados nas principais ligas e onde mais facilmente conseguimos trazer oportunidades para estes atletas depois deles atingirem o nível profissional das suas carreiras. E pergunto-lhe se a abertura da delegação na cidade do Porto, se nos diz alguma coisa sobre a área geográfica onde são detectados mais talentos. É uma simples coincidência. Alguns dos quadros que iniciaram o projeto em Portugal são do Norte, são do Porto. O Artur Fernandes, que também está com a empresa aqui do Porto. E na nossa área de negócio, ter uma casa própria significa ter uma casa própria. Muito daquilo do trabalho que nós fazemos é na rua, é ir ver pessoas, visitá-las, porque as pessoas não se deslocam, nem os próprios clubes se deslocam para vir ter com nós é que temos que estar. O Porto foi onde iniciámos, como referia, é a grande ambição nos próximos 2 anos abrirmos um sucursal também em Lisboa, porque pronto, temos lá bons clubes e clubes de referência e começámos a ter lá jogadores de referência. Começámos por Porto, como poderíamos ter começado por Lisboa, mas neste caso começámos por Porto, mas foi uma coincidência. Obviamente que o futebol, 70% do futebol está no norte de Portugal, fruto dos clubes que estão na primeira liga, na segunda liga, é tudo muito mais concentrado aqui no norte, mas há muito para além do norte em termos de paisagem futebolística, digamos assim, ok? Nuno, já estamos praticamente a terminar esta segunda parte do jogo económico, mas há um aspecto muito interessante que o Clemente focou há bocadinho, que tem a ver com o destino dos jogadores que são captados pela Stellar, que, como explicou o Clemente, em condições normais será quase sempre o estrangeiro. Sente-se aqui um pouco que os clubes de maior dimensão em Portugal têm cada vez menos capacidade de segurar alguns dos melhores talentos que evoluem no nosso país? Eu diria que o número de lugares
está quase sempre muito bem definido e está quase sempre muito fechado e, portanto, com a contratação de jogadores fora, com a captação às vezes de talentos jovens noutros mercados para virem para as escolinhas cá, enfim, há uma série de fatores a influenciar isso. Agora, nós não podemos também esquecer uma coisa fundamental, faz parte da natureza humana a pessoa querer um contrato melhor, querer progredir na vida, querer ganhar mais e, portanto, o que acontece é que onde é que está o mercado que é o gold standard desse melhor não só mais oportunidades, muitas oportunidades desportivas, como muitas hipóteses de vitórias, como possibilidade de brilhar, é a Premier League. E, portanto, na verdade, esse é o gold standard, a seguir vem por aí abaixo. A Liga Portuguesa não está assim tão mal cotada, está-se a bater bem, mas, na verdade, são 3 clubes com lugares, com plantéis muito limitados. E, portanto, o que acontece é que em alguns casos, a pessoa, quando tem essa hipótese de ir para um dos 3 grandes em Portugal, também tem que considerar a hipótese de passar durante alguns anos numa equipa B ou eventualmente ser cedido em negócios de empréstimo para favorecer outro tipo de negócios. É normal, é algo que acontece, mas, quer dizer, acho que faz parte da natureza humana querer subir e querer melhorar, e há um mundo inteiro de equipas do Championship inglês e mesmo escalões um bocadinho mais abaixo, que se batem para subir à Premier League, que estão projetos a 2 e 3 anos, que podem ter um projeto desportivo muito interessante, com possibilidades de, ainda por cima, ganhar bastante mais do que ganhariam em Portugal. Portanto, acho que não quer necessariamente dizer que nós temos menos lugar. Um jogador sem ambição, nós também não o queremos. Tem que haver ambição, e essa ambição tem que haver uma progressão na carreira, haver um talento, e nós cuidando desse talento, esse talento tem que ser maximizado. E, obviamente, como qualquer pessoa normal, um jogador tem que ter ambição, e a ambição passa por ter etapas numa carreira e poder dar o salto. Falou na Premier League, como sendo, obviamente, o ex-libris do futebol, mas há muitas ligas muito competitivas, a própria Bundesliga, a própria Liga Francesa. Nós estamos num patamar muito bom, conseguimos fazer um trabalho, acho que Portugal faz um trabalho excelente, talvez único a nível da Europa, de promoção e de criação de talento, e nós estamos aqui para maximizar esse talento e acompanhar esse talento e perspectivá-lo para outro tipo de carreira, sem dúvida alguma. Até já falámos sobre isso, talvez fosse uma boa forma de promover a Liga Portuguesa, é a Liga onde nascem os talentos. Para quem nos está a ouvir, Pedro Proença e outras pessoas, cá fica uma dica. Veja-se o caso, por exemplo, de Ruben Dias, que foi transferido já praticamente no final de um mercado de transferências e, enfim, destaca no City e é considerado o defesa mais valioso do mundo, e falámos disso precisamente na primeira parte. O Ruben Dias não engana também. O Ruben Dias não engana, é como o algodão. Também diria que esse era fácil de identificar. Sim. Clemente, muito obrigado pela presença neste programa. Espero tê-lo mais vezes neste espaço para falarmos de talento e provavelmente de outros temas que dizem respeito também aos agentes e à FIFA. Provavelmente teremos aí outros temas para falar num futuro próximo. Clemente, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Já a seguir, seguimos então para as escolhas dos nossos comentadores neste jogo económico.